Bom, pessoal, então se vocês seguiram os passos da modelagem desta peça aqui, vocês devem ter chegado a um arquivo igual a este, certo? Para quem não conseguiu modelar, vamos dar a dica aqui de como fazer, antes de irmos para a parte de desenho. Então, a modelagem, eu parti aqui de um esboço no plano frontal. Nesse esboço aberto no plano frontal, eu desenhei estes contornos. Vejam que eu fiz o elemento central, o braço e a extremidade do braço, né? E um braço só, não fiz os dois no mesmo esboço. Até poderia ter feito os dois no mesmo esboço, mas vocês vão entender por que esta é uma maneira melhor de fazer daqui a pouquinho. Então colocamos aqui todas as dimensões que constam do desenho, né? Aquele desenho em perspectiva. Usamos aqui, para essas duas linhas e a linha de centro, utilizamos simétrico, né? De tal maneira que essa distância de 20 ela fique, né, 10 para cada lado do eixo de simetria, certo? Então o eixo de simetria começando no centro desta circunferência, terminando no centro dessa circunferência, e o próprio eixo de simetria me dá a distância entre centros, né, de 60. Aqui as cotas de dimensão do furo quadrado, eu usei aqui a ferramenta de retângulo central para fazer o furo quadrado. Tá? Veja que eu deixei a origem, né? Eu posicionei os elementos de tal maneira que a origem ficasse no centro da peça, né? Porque a peça vai ter um outro braço em ângulo de 45 graus aqui. Então a origem do esboço está no centro da futura peça. Bom, aí vejam que eu fiz 3 extrusões diferentes a partir do mesmo esboço, apenas selecionando regiões diferentes. Então vejam, para fazer a primeira extrusão, vejam que eu extrudei somente o braço, pelo plano médio e não cego, porque senão eu extrudaria para um lado só do esboço. Então eu extrudo pelo plano médio, vai ficar 5 milímetros para cada lado, né? 10 é a espessura do braço. E como é que eu extrudo só uma parte aqui do esboço? Selecionando aqui o contorno. Veja que normalmente essa caixinha aqui ela aparece assim, recolhida, tá? E vazia. Então eu vou excluir aqui, e vou mostrar como selecionar. A gente traz o mouse e seleciona uma região. Veja que eu não quero esta região, nem esta região, nem esta, nem esta. Eu quero esta região aqui. Selecionei a região e faço a extrusão só desta região. Agora, eu clico no esboço de novo, só clico no esboço, não abro, seleciono o esboço, vou na aba Recursos e crio um novo ressalto base extrudado. Como eu já criei, eu vou mostrar ele aqui. Tá? E vejam que eu selecionei agora esta região aqui e fiz de novo uma extrusão pelo plano médio, com uma espessura aqui, uma distância de extrusão, né, um comprimento de extrusão igual à espessura aqui do ressalto, a altura do ressalto, 20 milímetros. Depois eu repeti o processo, né, selecionei o esboço, criei um novo ressalto base extrudado, que é esse aqui, e fazendo a seleção desta região, vou excluir e selecionar de novo, só desta região, com a altura de 18 milímetros, sempre pelo plano médio. Ok? Bom, e o outro braço, como é que surgiu? Vejam, como os dois braços são iguais, eu não precisava fazer isso lá no esboço. Tá? Eu preferi fazer isso no recurso. Então veja que eu criei aqui um padrão circular. Esse aqui, esses dois elementos, o braço e esse ressalto, são os elementos que vão ser padronizados. Quer dizer, eles vão ser repetidos de uma maneira circular. Então, o padrão circular, ele envolve nós selecionarmos os dois recursos que vão ser repetidos, né, que são esses dois ressaltos aqui,
e a seleção de uma aresta, vejam só, eu vou colocar aqui para vocês, ó, que dê a direção na qual a gente quer a repetição do recurso. Então eu seleciono esta aresta ou esta, tanto faz. Ó. Selecionei essa aresta, veja que está lá, né, a repetição. E aí eu coloco aqui, ó, eu quero duas instâncias, né? Normalmente o padrão aí está em 4, ó, veja, eu não quero 4 instâncias, eu só quero duas, a original mais uma. E em vez de espaçamento igual, eu vou selecionar aqui espaçamento de instância e dar o ângulo. Mas veja, se eu colocar 45 graus, ó, o ângulo de 45 graus vai ficar aqui. Então eu quero o ângulo de 45 graus aqui. Então eu dou 135 graus aqui, ó. Tá? Certo? Que é 180, né? Menos 45 graus dá 135. Ok? Tá aí o padrão circular. Bom, a partir daqui vocês fizeram o desenho de detalhamento. E aí provavelmente o desenho de detalhamento de vocês ficou desta forma, né? Vocês tinham que selecionar esta aqui como vista frontal, ainda que ela não aparecesse aqui na paleta de vistas com o nome vista frontal. O nome não importa, mas esta é a melhor vista frontal. Poderia ser essa aqui também, né? Essa que está aqui escrito posterior. Não vai fazer muita diferença no caso dessa peça. Mas selecionando esta ou esta como frontal, a gente então projeta a partir dela a superior, né? Assim, ó, traz a vista para cá, solta a vista. Pode ser que tenha saído essa marca de centro aí automática e depois, ó, a partir dela, só baixando o mouse, projeta a vista superior. E aí dá o OK, tá? Eu excluí essa marca de centro aqui, ó, para deixar ali a minha vista, né? Então, ó, eu vou excluir essas duas vistas aqui, que eu só coloquei para vocês verem como se faz, né? Se tivesse alguma dúvida. Tá aí. Então vocês vejam que nesse desenho, notem que na vista frontal tudo legal, mas na vista superior a gente não enxerga a verdadeira grandeza da peça. Então parece que ela nem é simétrica, né? Parece que esse braço e esse outro aqui são diferentes, né? Quando na verdade não são. Então o que a gente faz aqui? Nós temos que excluir esta vista aqui e criar uma outra vista superior com rotação deste elemento aqui, braço. Então vamos ver como a gente faz isso. A gente faz isso não no desenho, mas sim fazendo uma alteração da peça. Então nós vamos salvar aqui o nosso arquivo e vamos lá na peça. E agora é que vem o grande segredo. Nós vamos criar uma nova configuração de peça. Vejam aqui, ó, onde fica a árvore. Eu tenho, além da árvore, eu tenho outras guias, ó, Property Manager e Configuration Manager. E aqui no Configuration Manager, eu gerencio alterações na peça, ou diferentes configurações dos recursos que compõem a peça. Então vejam o que eu vou fazer aqui. Eu vou, com o botão da direita, vou adicionar uma configuração e vou dar o nome, ó, com rotação. Esse vai ser o nome da próxima configuração, certo? E aí eu vou voltar na árvore e aqui no padrão circular e vou suprimir este padrão circular que eu fiz. Olha lá, suprimir ele, certo? E agora eu vou criar um padrão novamente. Eu já vou deixar aqui selecionados os dois elementos, ó, da árvore, né, que eu vou usar para fazer a rotação. Venho aqui em Recursos, Padrão Circular, seleciono novamente a direção e agora eu vou colocar aqui, ó, 180 graus. Então vejam que agora a gente tem os dois elementos, né, alinhados na horizontal. E vou dar o OK. Então até vou renomear o item aqui, ó, padrão circular com rotação. Isso não é obrigatório, só que facilita, tá, a gente entender o que são cada um dos recursos aqui na árvore. Muito bem.
Agora vejam, eu volto lá na árvore, e aí vocês notem aqui que eu renomeei, né, o item da árvore. Estava com outro nome, eu coloquei aqui original, certo? E agora, pessoal, olha só, eu tenho aqui ó, uma configuração que mostra o braço com rotação. Vou botar aqui o botão da direita, exibir configuração, e aí vejam que agora a configuração que está valendo é esta aqui, a original, em que o padrão circular com rotação é que está suprimido e não mais o padrão circular original, certo? Salvo aqui a peça. Volto lá no desenho. Vamos voltar no desenho. Vejam, a vista superior está aí, né? Normalmente. Vejam que eu deixei a peça lá na configuração original, né? Agora eu vou inserir aqui a vista superior. Tá? Na verdade, a gente não pega a vista superior e traz para cá. Tá? O que a gente faz é projetar a vista superior a partir dessa. Então, vamos lá. Vamos selecionar aqui a vista. Vamos na aba Desenho, Vista Projetada. E estou puxando aqui a vista superior. Até agora, a mesma coisa que nós tínhamos antes. Agora, pessoal, a gente quer alterar a vista superior. Então, clicamos aqui na vista superior, botão da direita, e vamos em propriedades. Tá? Também dá para vir aqui, ó. A gente vem aqui no painel de propriedades, vem ó, em mais propriedades, a gente chega no mesmo lugar. E aí vejam que a gente tem aqui ó, a janela Informações de Configuração. Tá? Então a gente pode usar a configuração, a última salva ou a configuração nomeada. E aí vem por padrão aqui, ó, a original, né? Que a configuração da vista frontal, ou melhor, a vista frontal, ela está utilizando a configuração original. E esse vincular ao pai significa que a vista superior que a gente está utilizando aqui, ela utiliza a configuração de peça que foi utilizada para a vista frontal, tá? Que é o pai, né? Ou a mãe da vista superior, uma vez que a vista superior foi projetada a partir da frontal. Então aqui que nós vamos alterar, ó. A gente vai utilizar, vamos desvincular da vista pai e vamos deixar aqui ó, vinculado a configuração de peça com rotação, tá? E damos o OK. Vejam que agora a vista superior, ela não está mais encurtada, né? Houve a rotação desse braço aqui, ó. Então esta é a vista superior que nós temos que utilizar. Agora, com as vistas corretamente dispostas, vocês fazem o detalhamento, né? Colocando eixos de simetria, marcas de centro e fazendo a cotagem, né? Então agora a gente pode inserir aqui ó, a anotação, itens do modelo, e a gente seleciona aqui todo o modelo, importar itens para todas as vistas e podemos começar agora, né, a arrumar aqui as cotas, né? Aquilo que não precisa, né? Por exemplo, aqui está repetindo, né? Ó, o 17 está repetindo, o 60 vocês vão ver se fica melhor aqui ou aqui. O 18 tira aqui de cima da margem, né? Aqui tem a cota de 20, aqui a cota de 10, a cota de 18, essa de 34 é sempre melhor ela aparecer aqui, né? Aqui que a gente está dando o diâmetro. Coloquem os eixos de simetria, ó, a linha de centro, selecionar vistas, clica na vista, onde tiver eixo de simetria ela vai colocar, né? Desde que ele identifique aqui, né, o furo, né? Aqui pode ver que ele não vai colocar o eixo de simetria. Então aqui a gente tem que utilizar a marca de centro. Então vamos colocar a marca de centro aqui e aqui. Aqui ela não fica adequada, né? Ela teria que estar rotacionada. Então a gente até pode excluir essa marca de centro automática que ele colocou aqui. Ó. Vamos sair do comando. Excluímos essa. Vamos colocar aqui a marca de centro de novo. E vamos rotacioná-la.
Vamos dar aqui um ângulo de 45 graus, rotacionamos a marca de centro. Tá? Como eu tinha inserido duas ali, vou excluir uma. Aqui também eu preciso da marca de centro. E agora aqui ó, eu tenho que colocar, eu posso alongar essa marca de centro para cá, ó, vai me produzir, né, o efeito de um eixo de simetria. A mesma coisa eu posso fazer aqui. Ó. Certo? Essa cota aqui ficou estranha, né, da maneira como está, então eu posso deixar o 60 aqui embaixo. E aí vejam que eu tenho já a peça praticamente cotada, né? Tá faltando o ângulo de 45 graus. Esse 20 aqui eu acho que eu vou deixar aqui mesmo, que acaba que ele não está ficando tão bom lá no onde estava. Tá, aqui tem uma marca de centro aqui estranha que eu vou tirar, beleza. Vou aumentar aqui esse eixo de simetria, 17 aqui mesmo. Não ficou tão bom. E vamos colocar agora aqui a cota de 45 graus. Não, vamos pegar o eixo de simetria que fica melhor. Ó. Eixo de simetria com eixo de simetria. Aí, 45 graus. Certo? Essas duas cotas vão ficar em cinza, talvez aí na folha de vocês, porque elas são inseridas, né, manualmente, e aí a folha está configurada para não apresentar em preto. Certo, pessoal? Tá aí, ó, cotada a peça. Eu posso colocar aqui a cota básica, né, que estamos aí com todos os elementos cotados, certo? Vamos revisar. Ah, tá faltando esse diâmetro aqui, ó. Esse diâmetro não entrou. E é isto. Falta preencher a legenda. Tá? A legenda a gente preenche aqui, ó. Vai em propriedades do arquivo e verifica se existe já uma automatização, né? No caso desta folha existe. Se não existisse, nós iríamos um botão da direita, editar o formato de folha, e aí a gente colocaria aqui, ó, 2 cliques aqui, manualmente colocaríamos as informações em cada campo de preenchimento, e depois apertaríamos aqui, ó, nesse botão para sair do formato de folha, né, e voltar a editar o desenho. Tá? É preferível escrever aqui, ó, título, projeto, equipe responsável, desenhista. Salvem a folha, depois salvem o arquivo como PDF. E assim vocês têm os 2 arquivos, né? No caso aqui, ó, eu vou exportar só a folha 2. E aí nós vamos ter o arquivo também em PDF, né, em formato PDF. Claro, com a legenda preenchida, né, pessoal? Aqui eu não preenchi para a gente acelerar aqui o vídeo.